Fala galera, e aí, beleza? Está Esquadrão, Central de Notícias aqui de torcedor para torcedor, passando aqui, ó. Hoje é dia de Bahia, viu? Hoje é dia do nosso Bahia enfrentar aqui, ó, o Red Bull Bragantino. Hoje é a rodada 25 do Campeonato Brasileiro. Mais essa e mais 14 rodadas a gente acaba o ano tá passando rápido, né? Então, Red Bull Bragantino e Bahia e Red Bull Bragantino, rodada 25, e é sobre isso que nós vamos falar, mas é claro, ó, mas antes, lembre-se daquele nosso jabazinho básico, inscreva-se no nosso canal, nós estamos querendo chegar aqui, ó, aos 6.000 inscritos, e aí a gente depende de você. Inscreva-se no nosso canal, se você já é inscrito, claro, lembre-se do like, do joinha, de ativar o sininho das notificações para vocês nunca perderem os nossos conteúdos, beleza? Então, sem mais delongas, partiu! Hoje é dia de Bahia. Vamos lá, começar a falar desse jogo aí, né? Confronto entre, já jogando a tabela para vocês, confronto entre o time sexto colocado, que é o Bahia, contra o time 15º colocado, que é o Bragantino. Ó. Bahia busca um triunfo para ficar aqui mais próximo do G4 e, quem sabe, né, passar ainda a ganhar uma posição aqui do São Paulo. Então, Bahia luta aqui primeiro para manter a sua sexta posição no campeonato e depois almejar a quinta colocação do São Paulo e, né, ficar dependendo dos resultados aqui, ó, encostar no G4. Por outro lado, né, o Bragantino, a gente vai falar do Bragantino. Bragantino vem de uma sequência ruim aí, né? Bragantino está com 27 pontos, razoavelmente confortável aqui, mas ó, ele tem o Fluminense, né? Tem o Fluminense e tem o Z4 aqui, que está 5 pontos, claro. Lembrando-se que sempre o Bragantino tem 2 jogos a menos. Então, nós estamos indo para a rodada 25, o Bragantino tem apenas 22 jogos. Mas é a situação do momento, essa é a situação. Bragantino em 15º colocado, Bahia em 6º colocado. Esse é o jogo, esse é o confronto do dia. E para falar em confronto do dia, né? Nada mais justo, como a gente sempre faz aqui, ó. Nós vamos pegar o que disse o Cabral Neto. Vamos ver o comentário aqui do Cabral Neto para o GE. Vamos dar uma olhada. Bragantino e Bahia nesse domingo 6h30 no Nabi Abichedi. O Bragantino passa por uma fase bem complicada. Despencou na tabela de classificação. Venceu só um dos últimos 10 jogos e mesmo assim essa vitória foi diante do Corinthians na Copa do Brasil e a equipe foi eliminada na disputa de pênaltis. Na Série A já são 6 rodadas sem vencer e uma aproximação perigosa da zona de rebaixamento. O grande calo do time tem sido o seu sistema defensivo. Já são 11 jogos consecutivos sofrendo gol. Na atual temporada, o Bragantino tem mostrado maior vulnerabilidade comparando com os últimos anos. Do meio para frente, o time até que funciona, pressiona bem a saída de bola do adversário, cria chances, tem boa movimentação e ocupa bem os espaços, com Sacha alternando a função entre centroavante e um meia central, o ótimo Lucas Evangelista ditando ritmos, laterais apoiando bastante, também por dentro, mas a insegurança defensiva vem comprometendo os resultados. Coletivamente, sua melhor virtude é a alta intensidade, algo que faltou diante do Criciúma nessa última quarta-feira, na derrota por 1-0. Elinho vinha fazendo grande campeonato, era o destaque do Bragantino, fazendo a diferença nos jogos, mas teve uma lesão e ficou fora dos últimos 3 jogos e segue em tratamento no departamento médico. Do outro lado, o Bahia perdeu nesse meio de semana para o Flamengo em Salvador pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, mas vem se recuperando na Série A. Nesse último jogo, o time alternou bons e maus momentos, teve muito mais posse de bola e finalizações que o Flamengo, mas poderia ter sido mais incisivo e veloz em algumas tentativas de ataque. No Brasileirão, o Tricolor vem de um 0-0 contra o Botafogo, em mais um jogo equilibrado, com as duas equipes alternando o comando do jogo e o Bahia com boa superioridade na reta final. Essas duas partidas mostram um time se reencontrando, já que passou por um período de queda de rendimento,
se afastou da liderança da competição, mas já vem dando sinais de recuperação no desempenho. Vale frisar que o time não teve grande vantagem no rendimento diante de Flamengo e Botafogo, mas estamos falando de dois grandes adversários, duas equipes fortes, e o Bahia foi competitivo e tentou impor seu ritmo de jogo com troca de passes, forte marcação, troca de posições, tentando envolver o adversário, algo que havia se desequilibrado algumas semanas atrás. Vale destacar a ótima temporada que faz Everton Ribeiro, ditando o ritmo, comandando as ações e sempre muito criativo. Daí, né, depoimento do Cabral Neto, a gente vai comentar sobre ele na hora que a gente for falar de Red Bull Bragantino, na hora que a gente for falar de Bahia, beleza? Então, vamos falar de Red Bull Bragantino. Vamos lá, começar a falar primeiro dos donos da casa, né? Começar a falar primeiro do Red Bull Bragantino. Time do Red Bull Bragantino, como o Cabral Neto falou, né? Time do Red Bull, ele vem aí de uma sequência ruim, oscilando nesse momento, perdendo. Time do Red Bull Bragantino, ele não vence desde julho, não vence no Brasileirão, ele não vence no Brasileirão desde julho. Jogar na tela aqui para vocês, ó. O último resultado, vamos dar uma olhadinha aqui, ajustar, tá aqui, ó. Vamos voltar aqui para vocês entenderem. Ele perdeu do Criciúma na quarta-feira, isso aqui brasileiro, né? Rodada atrasada. Ele perdeu do Flamengo no domingo passado, então o Flamengo venceu o Red Bull Bragantino no domingo, venceu o Bahia na quarta, né? O último triunfo oficial do Bragantino é esse aqui na Sul-Americana, mas ele acaba perdendo nos pênaltis. Então, no Brasileiro ele perdeu, perdeu do Fortaleza, aí essa aqui é Sul-Americana, que ele perde também. Ele perdeu na Copa do Brasil para o Atlético Paranaense. Ele empata com o Corinthians na Neoquímica Arena, tá? Empata com o Vasco lá em São Januário. Aí ele perde aqui na Copa do Brasil. Ele perde para o Fluminense jogando em casa, né? Ele vence aqui, mais um triunfo aqui, mas dessa vez pela Sul-Americana. E a última vitória no Brasileiro foi contra o Atlético Paranaense jogando nos seus domínios. Então, time do Red Bull Bragantino não vence no Brasileirão desde 21 de julho, tá? O time vem aí de uma sequência, não vence há mais de um mês. E, né, claro, o time do Bragantino, ele tem aí uma sequência uma série de jogadores que estão machucados. Para vocês que lembram, aqueles dois, né, o Eric Ramírez e o Juninho Capixaba, esses dois aí também estão machucados. Então, o time do Bragantino vem numa situação com muitos jogadores machucados, né? Só para a gente citar aqui, o Eduardo, né, que esse aí não está machucado, ele está suspenso. O Thiago Bobas também é suspenso. Aí você tem os machucados. O Matheus Fernandes está em transição, esse lesionou a coxa esquerda. O Pedro Henrique lesionou a coxa direita. O Luan Cândido torceu o tornozelo. Natan Mendes, bom jogador, está sentindo dores na perna esquerda. O Léo Realpe, lesão na coxa esquerda. E você tem o Juninho Capixaba, que nós falamos, né? Teve uma lesão no joelho direito. O Eric Ramírez, lesão na panturrilha esquerda. Lucão, lesão na coxa direita. E o Elinho, que teve um estiramento na coxa, né? Então, desculpa, não é na coxa. Estiramento na panturrilha direita. Isso aí também, a sequência de jogos do Bragantino. O Bragantino tá jogando Brasileiro, estava jogando Sul-Americana e estava jogando Copa do Brasil. Então, 3 competições, jogos fortes, jogos intensos, e isso gera todo esse problema aí, toda essa sequência de jogadores machucados do Massa Bruta, né? Importante também
essa sequência ela pega, né? A sequência de jogos aí ela acaba pegando muito a equipe do Bragantino. Com isso, né, com todos esses jogadores machucados e mais os jogadores suspensos, uma provável equipe, né, para o Red Bull Bragantino seria essa que está aí, ó, na tela para vocês. E aí vem um pouco do que o Cabral Neto fala, né, para a gente começar a comentar. O time do Red Bull Bragantino, ele é um time muito rápido, ele é um time de transição rápida, né? Contra um Bahia que se movimenta, mas não se movimenta tão rápido. Então, time aqui do Bragantino, ele é muito bom, ele é muito veloz e tem um grande Eduardo Sacha que joga sempre muito bem, né? Jogando aqui, posicionado aqui mais na frente do ataque, mas eventualmente ele pode baixar e atuar como meia, municiando aqui, né? O Vitinho e o Mosqueira. Você tem dois marcadores aqui, o Lincoln e o Lucas Evangelista. Grande ponto aqui do Bragantino seria a zaga, né? A zaga aqui vem deixando a desejar. Enquanto você tem um ataque bom, a zaga vem levando gols. E esse aqui seria o time do Bragantino. Cleiton no gol, a zaga com Lucas Cunha e Douglas Mendes, né? Laterais com Guilherme Lopes e Andrés Hurtado, né? Na volância aqui você tem o Jadson Silva, Lucas Evangelista e o Lincoln. No ataque, o Sacha, Vitinho e o Henry Mosqueira. Esse aqui seria o time, né, do Bragantino que vem buscar aí vencer, né, e voltar aos trilhos no Brasileirão, já que o time foi eliminado na Copa Sul-Americana e foi eliminado na Copa do Brasil, beleza? Então, o que você acha desse time do Bragantino? Você concorda? Se você concorda, deixa o like, deixa o joinha. Se você não concorda, like e joinha também, é claro. Mas aí você chega aí, comenta, coloca nos comentários aí o que você achou, beleza? Vamos falar um pouco agora do Bahia, né? Falar agora do nosso tricolor. Time do Bahia que vem de uma semana aí ruim, né? Time do Bahia aqui no final de semana empatou com o Botafogo em 0-0, mas com toda a confiança, com o estádio lotado no meio da semana, acabou perdendo aí para o Flamengo por 1-0. Jogando logo na tela aqui, tá aqui, ó. Esse foi o jogo aqui na quarta-feira, o Bahia perdeu por 1-0. O que é que o Bahia busca agora? O Bahia busca agora vencer o Bragantino como uma forma de melhorar, né? Continuar nos trilhos no Brasileirão e melhorar no psicológico da galera, já que entre o jogo do Bragantino e o jogo da volta da Copa do Brasil, o Bahia vai ter aí 11 dias, então serão 11 dias entre um jogo e outro, ou seja, tempo suficiente para o Bahia jogar com intensidade hoje, jogar muito bem hoje, né? E, quem sabe, uns 3, 4 dias de folga aí, descansar o time para que ele possa vir com tudo na quinta-feira jogar contra a equipe do Flamengo lá no Maracanã pela segunda rodada, pela rodada de volta, né? Pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2024. Acredito aí que o Rogério Ceni, independente do resultado hoje, né? Rogério Ceni deve dar aí segunda, terça-feira, 2 dias de folga para o elenco. Aí ele volta, ele treina quarta, treina quinta, treina sexta, treina sábado e provavelmente vai dar uma outra folga no domingo. E aí ele treina segunda, treina terça e treina na quarta-feira, tá? Ou ele dá uma folga no sábado ou ele vai dar uma folga no domingo. Para mim, um desses dois. E eventualmente faz um jogo-treino no sábado aí. Já estou aqui chutando, né, e tentando adivinhar a cabeça do nosso treinador. Então, com isso tá aqui, né? Time do Bahia, confronto contra o Bragantino. A última derrota do Bahia no Brasileirão foi aqui, ó. Bahia venceu, empatou com o Botafogo, venceu o Grêmio, venceu o Vitória, venceu o Botafogo aqui na Copa do Brasil e a última derrota do Bahia foi no dia 4 de agosto pela Copa do Brasil, pelo Brasileiro. Então, no Brasileiro, 4 de agosto, pela Copa do Brasil, o Bahia acabou perdendo aqui na quarta-feira, no mês de agosto. O time do Bahia, então,
vem aí, né, nessa sequência, 3 jogos sem perder, né? Então, 3 jogos sem perder no Brasileiro, ainda com a cabeça meio chateada por conta do jogo da quarta-feira. Importante aí, né? O Cabral falou que o time do Bahia ele empatou no sábado, empatou no domingo e perdeu na quarta-feira. Diz que faltou um pouco de intensidade. Na verdade, também no jogo contra o Botafogo, no segundo tempo, o Bahia ele conseguiu evoluir muito, né? Jogo no primeiro tempo, Bahia e Botafogo foi muito truncado. No segundo tempo, as equipes abriram um pouco mais, né? Foram mais para o jogo, e quando foi mais para o jogo, o Bahia conseguiu bater, jogar bem em cima do Botafogo, mas o Botafogo contou com uma excelente atuação do goleiro John, e isso aí conseguiu garantir, né, um empate à equipe do Botafogo. Só que esse empate, na época, causou aí a perda da liderança da equipe do Botafogo. O Botafogo agora, que é o líder do campeonato, já que no início da rodada ele venceu o então líder da rodada, que era o Fortaleza, e assumiu a primeira colocação. Voltando a falar do Bahia, nosso Bahia vem aí, joga nesse jogo sem desfalques. Nós não temos a equipe titular, não tem desfalques, né? Então, Bahia vem completo, e com um detalhe em relação à partida de quarta-feira, que aconteceu no domingo, mas não pôde acontecer na quarta. O Rafael Ratão, que entrou no jogo do domingo, ele com o Lúcio Rodrigues, não pôde entrar na quarta-feira porque estava suspenso, né? Então, volta a ser uma opção do Rogério Ceni do banco de reservas. Então, o Rogério Ceni agora vai ter ali o Ademir, e vai ter o Ratão, e vai ter o Lúcio como opção no banco de reservas. Por outro lado, também, o Gilberto treinou no sábado, deve ficar à disposição do Rogério Ceni. Com isso, o único desfalque aí que o nosso treinador tem, né, no momento, é o meio atacante Biel. Biel segue ainda machucado, sem previsão de volta. Como ele não joga hoje, acredito que o Biel só vai estar disponível agora para jogar contra o Flamengo no retorno da Copa do Brasil. Jogo da volta. Aí no jogo da volta nós vamos ter o nosso Bielzinho. Beleza? Escalação do Bahia qual é? Você não sabe ainda qual é a escalação do Bahia? Não acredito, eu duvido que você não saiba. É a mesma, eu só coloquei essa escalação aqui porque não quis nem pegar da semana passada, mas é a mesma. Se não houver nenhum machucado, se não houver nada até a hora do jogo, essa é a escalação. E aquela escalação que o pessoal já está falando, do Bahia Prime, né? Marcos Felipe, Canu, Gabriel Xavier, Santiago Arias, que joga hoje, deve viajar para a Colômbia para se apresentar à seleção colombiana. Luciano Juba na lateral esquerda, né? Aí nosso meio campo com Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Cauli, e lá na frente Tassiano e Everaldo. Esse aí deve ser o time, né? Bahia tentar vencer aqui o meio campo e, né, quem sabe levar peso e força aqui para o ataque, para poder tentar ganhar lá do que, por exemplo, o Cabral Neto falou dos erros e das falhas na defesa do Bragantino, de forma que esse é o time do Bahia. Por um lado, né, se por um lado o Bragantino tem laterais que apoiam bastante, né, meio atacantes que apoiam bastante aqui pelos lados, a gente tem que ressaltar as boas partidas que vem fazendo o Luciano Juba do ponto de vista defensivo. Contra o Bragantino, o Juba que foi o responsável aqui, ó, por segurar o Luiz Henrique. Não passou nada aqui, nem nele, nem pelo Canu. Do lado direito, a gente tem aqui o Santiago Arias e o Gabriel Xavier. Então, nossa defesa, ela tem sido boa, né? Muito embora o nosso sistema defensivo tenha falhado no jogo contra o Flamengo, e aí a gente levou um gol, mas, no geral, a defesa tem se comportado bem. A defesa vinha aí de uma sequência de jogos sem levar gols. Por outro lado, o nosso meio-campo aqui, ele é um meio-campo de peso, meio-campo com jogadores de nível, qualidade.
O Cauli, que na quarta-feira fez uma boa partida, voltou a fazer uma boa partida, né? A gente espera aqui que o Cauli volte aí, continue nessa sequência para que o Bahia possa deslanchar nesse mês de setembro, né? E lá na frente nós temos aqui o Tassiano e o Everaldo, a nossa dupla no nosso 9 que joga deslocado para o lado, e o volante que joga também deslocado para o lado, responsável aqui por dar um peso na área e fazer a primeira marcação em caso de ataque ou contra-ataque. Essa aqui é a escalação do Bahia. E aí, se você não concorda, que eu acho difícil, né? Você chega nos comentários e coloca aí o que é que você achou dessa escalação, beleza? Para a gente finalizar, tá faltando só a gente escalar a arbitragem, tá faltando a gente falar de quem vai apitar essa partida de hoje. Bragantino e Bahia, rodada 25 do Brasileirão. Quem apita são eles aí que estão na tela, ó. A arbitragem de Davi de Oliveira Lacerda, árbitro da Federação do Espírito Santo. Auxiliados no campo por Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa, do Rio de Janeiro, e Douglas também do Espírito Santo. O quarto árbitro vai ser do Mato Grosso. O quarto árbitro é o Leonardo Vilas Lorenzato. E, claro, a arbitragem do VAR, o nosso árbitro de VAR, vai ser aí o Rodolfo Toschi Marques, do Paraná. Não teremos arbitragem FIFA para esse confronto. Todos os árbitros são CBF. Tá aqui o esquema, tá aqui os 5 árbitros, né, que vão apitar a partida Bragantino e Bahia. Desejamos que eles façam uma boa partida, né, e que a gente não tenha problemas e nenhuma pendência de arbitragem, que a arbitragem passe lisa e que o mais importante seja o jogo e os jogadores, beleza? Fechou? Falamos de Bahia, falamos de Bragantino, falamos de arbitragem também. E agora você chegou aqui, você deixa o like para ajudar a gente. Valeu? Estádio Esquadrão, a gente segue e fica por aqui. Hoje é dia de Bahia, viu? Bahia tem que brocar hoje para pelo menos garantir a nossa 6ª posição na tabela. Valeu? Um abraço e já fui, papá!